Você sabe mesmo para que serve o Whey Protein? Eu sou a nutricionista Ana Paula Montemor, com atuação em nutrição esportiva, e nós vamos desmistificar alguns tabus sobre o consumo do Whey Protein. Vamos falar sobre os tipos de Whey Protein, quando tomar, se todo mundo precisa mesmo tomar, e eu vou te ensinar algumas dicas práticas para você escolher o melhor tipo de Whey Protein. E antes de darmos continuidade nesse tema, aproveita e faz a inscrição no canal, porque assim você vai acompanhando os nossos conteúdos em primeira mão. Inicialmente, nós temos três tipos de Whey Protein: o Whey Protein concentrado, hidrolisado e isolado. O concentrado, a proteína do soro do leite, passou por um processo de filtração simples, e nele são encontradas algumas partículas de carboidratos e gorduras, mas a sua constituição é aproximadamente de 70% a 80% de proteínas. O tipo isolado é um Whey Protein onde se concentram praticamente de 90% a 100% de proteína. Em sua composição, há zero teor de lactose e baixíssimo teor de gordura, podendo chegar até mesmo a zero. Por isso, ele é um Whey Protein indicado para pessoas com intolerância e que desejam uma recuperação muscular bem rápida. Ainda nós temos o Whey Protein hidrolisado, que ele também pode ser combinado com o tipo isolado. O hidrolisado significa que as partículas de proteínas, elas foram quebradas em fragmentos menores de proteínas, então a sua concentração de aminoácidos é ainda maior. Esse Whey ele é mais indicado para aquelas pessoas que possuem uma certa dificuldade de digestão proteica e que também necessitam de uma recuperação muscular rápida. Vale lembrar que hoje em dia nós encontramos algumas versões veganas. Na verdade, eles não são Whey Protein, porque o Whey Protein é a proteína do soro do leite, mas são algumas proteínas derivadas de alguns cereais e leguminosas, como o arroz e a ervilha, que também são produzidas nesse formato em pó e que são solúveis. A combinação entre um cereal e uma leguminosa faz uma cadeia completa, se tornando uma proteína de alto valor biológico e que pode ser consumida pelas pessoas que não desejam fazer o consumo de proteínas animais. O seu efeito na ingestão proteica é o mesmo do Whey Protein. A única coisa que se diferencia é o tempo de absorção. Ele pode ser uma estratégia interessante para as pessoas que se sentem um pouco desconfortáveis com algum acúmulo de gases e distensão abdominal. Agora que você já entendeu sobre os tipos de Whey Protein, vamos aprender como escolher o Whey Protein. O mais importante sobre isso é olhar sempre a tabela de composição nutricional e a sua lista de ingredientes. A lista de ingredientes, para quem não se lembra, sempre está na ordem do que tem mais e do que tem menos na composição. Então, o primeiro ingrediente significa que a maior parte daquele produto é composto por aquele ingrediente. Então, quando a gente vai comprar um Whey Protein, a gente espera que o primeiro ingrediente seja o Whey Protein, ou concentrado, ou hidrolisado, ou isolado. Depois disso, é importante que na sua composição estejam ingredientes naturais, como por exemplo, se eu for escolher um Whey Protein de chocolate, eu prefiro que na composição dele esteja descrito cacau. Ou, por exemplo, se for uma opção de morango, que não seja um corante ou um saborizante artificial, e que sim seja a fruta desidratada ou liofilizada. É bem importante nós avaliarmos também o tipo de adoçante que é utilizado nesse whey. Dê preferência a adoçantes naturais, como xilitol, estévia e eritritol. São as opções que nós encontramos no mercado com bastante facilidade. Fique atento à composição de açúcar, mel e outros aditivos alimentares que muitas vezes são adicionados e que não é nada interessante para a gente consumir diariamente. Depois que você fez a sua escolha a partir da lista de ingredientes, é importante você avaliar a tabela da composição nutricional, ali onde está escrito o teor de proteínas e carboidratos. O mais interessante é que um whey de qualidade esteja em torno, em um medidor, em um scoop, aproximadamente 20 a 25 gramas de proteína por porção, e que o grau de carboidrato seja sempre mais baixo e o de gordura também. Vamos a uma pergunta que é recorde no consultório. Quem pode tomar o Whey Protein? Todo mundo? Uma coisa que pouca gente sabe é que mesmo quem não pratica atividade física pode fazer o uso do Whey Protein como substituto a uma ingestão proteica. Por exemplo, eu costumo escutar muito: eu não gosto de comer ovos pela manhã. Você pode fazer a substituição pelo Whey Protein, que é uma opção prática e que é uma proteína de qualidade. Outra coisa que vale a pena a gente lembrar é que o Whey Protein é uma fonte de proteína muito prática. Por exemplo,
Às vezes, no final do dia você precisa fazer um lanche com mais teor proteico, ele também pode entrar por ser uma opção com bastante facilidade, que você consiga levar na bolsa, para o trabalho, e é bem simples. Bom, para as pessoas que treinam, vale lembrar que a ingestão do whey protein favorece muito a recuperação muscular e o ganho de massa magra, facilitando esse processo. Ele é bem-vindo no pós-treino, mas, dependendo do objetivo, se for, por exemplo, uma atividade de longa duração, como um ciclismo e uma corrida, ele também pode ser incluído no pré-treino, que é uma maneira da gente reduzir o catabolismo, né? A perda de massa muscular, que é bem comum nesses atletas. E eu também vou te dar algumas dicas de como você pode consumir o whey protein, como tomá-lo. Você pode misturar o seu whey protein, por exemplo, em água de coco, se for para recuperação de sais minerais. Logo após uma corrida é uma excelente opção. Se você faz musculação e o seu objetivo é ganhar massa muscular, aumentar a tonificação, você pode bater no seu pós-treino o whey protein com uma banana e uma maçã, por exemplo. Vamos supor que você deseja tomar o seu whey protein no café da manhã. Você pode misturar o seu whey protein em algum suco de frutas ou leite vegetal, como leite de coco, por exemplo. Uma pergunta recorde no consultório é se o whey protein pode esquentar. E eu já te adianto que não tem problema. O que vai determinar se esse whey protein pode ser aquecido ou não é o tipo de adoçante. Mas se você estiver fazendo a opção por adoçantes naturais, não tem problema. Então você pode utilizar, por exemplo, em uma receita de bolo, cupcakes, panquecas e torná-las ainda mais proteicas, o que vai te conferir mais saciedade e menos ansiedade. Uma outra preocupação bem comum entre as pessoas é se o whey protein engorda. E eu também já adianto que não. Como ele é uma fonte de alta qualidade proteica, ele por si só não vai ser responsável por você aumentar a sua gordura corporal. Tudo isso vai depender de um contexto geral da alimentação. Mas é claro que você precisa avaliar a quantidade ideal para você, porque isso acaba sendo bem individual. Para finalizar, eu vou deixar um desafio para você, que é trocar o seu café da tarde por um shake proteico. Rapidinho você vai perceber que o seu apetite noturno vai diminuir muito. Sabe aquela vontade de ficar querendo beliscar um monte de coisa à noite, próximo da hora de dormir? Então, você fazendo uma refeição proteica logo no final da tarde vai te dar muito mais saciedade. Isso vai fazer com que você evolua, por se sentir mais saciado, avançar no seu processo de emagrecimento. E, para quem quer ganhar massa muscular, essa também é uma estratégia válida, porque é uma refeição a mais com proteínas que você vai incluir no seu dia. Espero que vocês tenham curtido, aproveitem e se inscreve no nosso canal, porque tá vindo muita novidade por aí. Me conte depois do desafio como você se sentiu. E me segue lá no Instagram também, porque eu dou várias outras dicas sobre nutrição. E aqui na descrição do vídeo você também encontra um presente para você, que é um e-book com dicas incríveis para você colocar em prática hoje mesmo. Cadastre o seu e-mail para você continuar recebendo conteúdos exclusivos. Até mais!